Ao longo da história, nações surgiram e caíram, mas poucas alcançaram o ápice do poder que os Estados Unidos alcançaram no século XX. Com uma economia que superou todos os rivais e um poderio militar incontestável, os Estados Unidos emergiram da Segunda Guerra Mundial como a superpotência global indiscutível. A queda da União Soviética em 1991 reforçou a supremacia americana. Embora potências emergentes como a China e a Índia tenham avançado, ainda estão muito atrás dos Estados Unidos, particularmente no âmbito militar, onde os Estados Unidos representam quase 40% dos gastos militares globais. Enquanto o equilíbrio de poder continua a mudar graças aos avanços tecnológicos, como o crescimento da internet e o surgimento da inteligência artificial, os impulsionadores fundamentais do poder econômico, militar e político permanecem firmemente nas mãos da América. Mas, assim como o século XX foi definido pelo surgimento dos Estados Unidos, o século XXI oferece a mesma oportunidade para outros. E há um país que está perfeitamente posicionado para começar sua própria ascensão meteórica ao topo do cenário mundial e por acaso faz fronteira com os Estados Unidos. Isso mesmo, hoje vamos ver como o México pode, e talvez até irá, ultrapassar os Estados Unidos. O México não costuma aparecer na lista das superpotências mundiais, mas, apesar de sua origem complexa marcada por lutas, conflitos e períodos de turbulência política, emergiu como uma notável chamada potência média no cenário global. O México passou por mudanças e transformações significativas, desde que conquistou a independência da Espanha em 1821. O país passou por períodos de instabilidade política, crescimento e declínio econômico, e mudança social e cultural. Após a independência, o México lutou para consolidar um sistema político e econômico estável nos primeiros anos. Em várias ocasiões, o México deixou de pagar a dívida externa e experimentou uma governança errática por uma série de ditadores militares e facções autoritárias. Para piorar a situação, em 1846, os Estados Unidos declararam guerra ao México, onde o México acabou perdendo os territórios do atual Califórnia, Arizona, Novo México, Nevada, Utah e partes do Colorado, Wyoming, Kansas e Oklahoma. Tal instabilidade prejudicou o engajamento internacional do México. Embora tenha estabelecido laços diplomáticos com nações influentes como França, Grã-Bretanha, Estados Unidos e Espanha, o México permaneceu relativamente isolado e subdesenvolvido até o final do século XIX. Sob o governo de Porfírio Díaz, no entanto, o México começou a se desenvolver. Díaz tem uma história e reputação complicadas, com alguns o comparando mais a um ditador do que a um líder eleito. Ele assumiu o poder em 1876 e permaneceu no cargo por 31 anos. Compare isso com Franklin Roosevelt, o presidente que mais tempo serviu nos Estados Unidos, eleito para 4 mandatos e ficou mais de 12 anos no cargo. Curiosamente, a longa liderança de ambos resultou em seus países adotando regras que limitam o mandato de futuros presidentes para impedir que alguém sirva por tanto tempo novamente. Não se pode negar que, sob o governo de Díaz, o México iniciou um rápido desenvolvimento, independentemente de como os futuros historiadores o verão. A era de Díaz viu a modernização da infraestrutura com uma taxa média de crescimento econômico de 3% ao ano. Esse crescimento foi notável para a época e estava em pé de igualdade com algumas nações europeias em industrialização. No início dos anos 1900, o México experimentou um crescimento econômico substancial, impulsionado por investimentos em infraestrutura e recursos naturais, como o petróleo. No entanto, essa prosperidade foi ofuscada pela corrupção política e pelo governo autoritário, levando a uma desigualdade generalizada e agitação social. Em 1910, as tensões se intensificaram e a Revolução Mexicana começou, resultando na deposição de Díaz em 1911, quando foi forçado a renunciar. No período pós-revolucionário, o México deu passos deliberados em direção à democratização e promulgou políticas destinadas a melhorar a vida de seus cidadãos. A decisão do presidente Lázaro Cárdenas de nacionalizar a indústria do petróleo em 1938, apreendendo propriedades dos Estados Unidos, britânicas e holandesas, culminou nisso. Isso gerou boicotes internacionais aos produtos petrolíferos mexicanos e políticas comerciais adversas nos anos antes da Segunda Guerra Mundial. Quando a guerra estourou, o alinhamento do México com os aliados e os acordos com empresas de petróleo estrangeiras restauraram seu bom relacionamento com a comunidade internacional. Após a Segunda Guerra Mundial, o México seguiu enfrentando lutas políticas e econômicas.
Porém, as décadas de 60 e 70 presenciaram o nascimento de movimentos sociais e políticos que desafiaram o abuso governamental e reivindicaram mais liberdades políticas. Durante este período, o crescimento do Produto Interno Bruto do México flutuou em torno de 3 a 4%, uma taxa comparável ao crescimento dos Estados Unidos de cerca de 3,5 a 4,5% no mesmo período, mas não se traduziu em progresso social amplo no México. Até 1976, os níveis de dívida externa haviam disparado para alturas insustentáveis, levando a uma crise financeira que obrigou o governo a adotar medidas de austeridade e buscar intervenção de organismos internacionais, incluindo o Fundo Monetário Internacional. Esta situação levou à desvalorização do peso e à privatização de indústrias anteriormente nacionalizadas. Nos anos subsequentes, o governo lançou uma série ambiciosa de reformas destinadas a controlar a inflação, que havia atingido mais de 158% em 1987, e atrair investimento estrangeiro. Isso incluiu iniciativas como a criação da Bolsa de Valores mexicana e a adesão ao Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio. Essa estratégia de integração e cooperação econômica estrangeira culminou em 1994 com a assinatura do Acordo de Livre Comércio da América do Norte com os Estados Unidos e o Canadá, que criou uma zona de livre comércio entre os três países. Essas reformas, apesar de auxiliarem a recuperação econômica do México após sua crise de dívida e estimularem o crescimento, também geraram grande descontentamento político e agitação entre os pobres do país. Mas enquanto o século XX, que incluiu períodos de crescimento, repressão, agitação e desigualdade, fez do México o país que é hoje, o século XXI marcou sua verdadeira chegada no cenário internacional. Desde 2000, a sociedade mexicana tem experimentado uma mistura de progresso e desafios. O México fez avanços significativos na redução das taxas de pobreza, melhorando o acesso à educação e saúde e expandindo programas sociais. Porém, o país ainda enfrenta grandes desafios como desigualdade, crime e discriminação. Apesar de algum avanço na diminuição da pobreza, que caiu de 44,4% em 2010 para 41,9% em 2018, o país ainda possui um dos maiores níveis de desigualdade de renda do mundo. Na verdade, seu coeficiente de Gini, uma medida de desigualdade de renda, estava em 0,48 em 2018, significativamente maior do que a média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico de 0,32. De acordo com o Banco Mundial, no mesmo ano, os 10% mais ricos da população no México representavam mais de 42% da renda total do país, enquanto os 40% mais pobres representavam menos de 10%. Nos Estados Unidos, os 10% mais ricos detêm cerca de 30% da renda nacional, enquanto na Noruega, a mesma parcela detém 27,5%. O crime é outro grande desafio social no México de hoje. O país tem uma das maiores taxas de homicídios do mundo, com impressionantes 25 homicídios por 100 mil habitantes em 2022, em comparação com a média global de cerca de apenas 6,2. A violência relacionada às drogas e o crime organizado são fatores significativos nessa figura alarmante. Por exemplo, em 2019, cerca de 35% dos homicídios foram ligados à violência de gangues. Crimes também cresceram recentemente, atingindo um pico de 1.323 casos em 2019. Embora esse número tenha diminuído substancialmente em 2022 para 506 casos relatados, essas estatísticas ainda sublinham a complexidade e persistência do problema do crime no México e a luta contínua para encontrar soluções eficazes. A discriminação também é um problema social significativo no México. Os povos indígenas e afro-mexicanos continuam enfrentando discriminação e marginalização, particularmente em termos de acesso à educação, saúde e oportunidades de emprego. Mulheres mexicanas e a comunidade lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer mais enfrentam notável discriminação e violência. Em 2000, o México experimentou uma mudança significativa no poder político com a eleição de Vicente Fox do Partido Ação Nacional. A eleição de Fox marcou a primeira vez em mais de 70 anos que o Partido Revolucionário Institucional não estava no poder. A gestão de Fox destacou a necessidade de reformas democráticas e mais transparência no governo.
Administrações sucessivas sob Felipe Calderón, Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador e agora Cláudia Sheinbaum articularam diversas prioridades, desde reformas democráticas e transparência até liberalização econômica e equidade social. Mas nos últimos anos, o cenário político do México tem sido marcado por tensões entre o governo federal e os governos estaduais, particularmente aqueles liderados por partidos de oposição. Além disso, o México tem visto um aumento na violência política, incluindo o assassinato de políticos e candidatos durante as temporadas eleitorais. Mas durante todas essas mudanças políticas, a economia do México continuou a evoluir, seu engajamento proativo em acordos comerciais regionais e globais, incluindo o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, bem como mais de 40 outros pactos comerciais, levou a um aumento no comércio, investimento estrangeiro e crescimento econômico. Outro fator que contribui para o sucesso econômico do México é a sua localização estratégica. Como uma porta de entrada entre a América do Norte e a América do Sul, o México tem acesso a grandes mercados e redes de transporte, tornando-o um destino atraente para o comércio e investimento. O país aproveitou essa vantagem geográfica para desenvolver um setor de manufatura competitivo internacionalmente em indústrias como automóveis, eletrônicos e aeroespacial. Então, enquanto o México enfrentou muitos desafios durante sua história, sua crescente prosperidade e influência são uma indicação precoce de sua potencial prosperidade futura. Agora, vamos ver como o México está se posicionando para crescer globalmente e por que em breve você poderá mencioná-lo na mesma frase que Estados Unidos, China e Alemanha. O primeiro grande motivo pelo qual o México está prestes a subir tem pouco a ver com o próprio México. Tem a ver com seus concorrentes. Veja, muitos dos concorrentes do México estão atualmente enfrentando desafios devido à instabilidade econômica, incerteza política e guerra. Entre eles estão Brasil, Argentina, África do Sul e Rússia. O Brasil, um grande concorrente para investimento estrangeiro e comércio, enfrentou significativa agitação política após a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva em outubro de 2022. Lula, que foi condenado por corrupção em 2017, mas viu essas acusações anuladas em 2021, posteriormente derrotou o então presidente Jair Bolsonaro. Após a eleição, Lula enfrentou significativas críticas, alegações de fraude eleitoral e rumores de levantes militares ou públicos. Essa incerteza beneficia o México, que apesar de seus próprios problemas, permanece relativamente estável e, portanto, atrativo para investidores estrangeiros e empresas. Enquanto isso, a Argentina, cuja produção de trigo e setores de manufatura são concorrentes de longa data com os do México, enfrentou uma série de desafios que prejudicaram seu desenvolvimento nos últimos anos, o maior deles sendo uma prolongada crise econômica, caracterizada por alta inflação, desvalorização da moeda e inadimplência da dívida. Tudo isso foi exacerbado pela instabilidade política, corrupção e falta de governança eficaz. A pandemia de coronavírus-19 também teve um impacto significativo na Argentina, exacerbando os problemas econômicos e sociais existentes e levando a uma queda no investimento estrangeiro e no turismo. Todos esses fatores combinados apresentam ao México uma oportunidade de preencher o vazio deixado pela Argentina nos principais setores agrícolas e industriais. Da Argentina, agora nos voltamos para a África do Sul. A África do Sul, líder mundial na exportação de commodities, continua a lutar contra a desigualdade econômica, a agitação racial e o baixo crescimento. Esses problemas só foram agravados pela estagnação econômica causada pela coronavírus e pela publicidade da corrupção governamental no mais alto nível, mais notavelmente, o escândalo de corrupção e subsequente renúncia do ex-presidente Jacob Zuma, que levou a protestos generalizados em todo o país. Essa agitação e incerteza podem favorecer o México, permitindo que os exportadores mexicanos de commodities conquistem importadores preocupados que anteriormente faziam negócios com empresas sul-africanas. Finalmente, focamos na Rússia, um dos principais concorrentes do México no setor de petróleo e gás. A produção de petróleo e gás da Rússia historicamente supera a do México, mas recentemente tomou medidas que prejudicaram a si própria, criando uma oportunidade para a indústria de petróleo e gás mexicana. Com sua invasão à Ucrânia na primavera de 2022, a Rússia se tornou, no mínimo, um estado controverso para se fazer negócios.
No rescaldo imediato da invasão, sanções dos Estados Unidos, União Europeia e outros resultaram em redução das receitas do petróleo, a saída de mais de 1.000 corporações multinacionais, fuga significativa de jovens educados e uma contração econômica de 2 a 3%. Com o conflito provavelmente continuando nos próximos anos, o México é apresentado como uma excelente oportunidade de tirar proveito ao atender à demanda global por combustíveis fósseis. Em contraste com esses países, o México está melhor posicionado para ter sucesso. Mesmo afetada pela pandemia, a economia mexicana mostra resiliência, com crescimento de 3,1% do produto interno bruto em 2022. Possui uma economia diversificada que não depende fortemente de nenhum setor específico. Sua economia é impulsionada por indústrias como manufatura, turismo e serviços, que devem continuar crescendo nos próximos anos. Ademais, o México possui uma população jovem, em crescimento e cada vez mais educada e qualificada. Isso proporciona ao país uma força de trabalho forte que pode contribuir para o crescimento da economia. O México está bem posicionado para prosperar nas atuais condições econômicas globais. Enquanto outras grandes economias podem estar lutando, a resiliência do México e o potencial para o crescimento tornam-no um destino atraente para investimento estrangeiro e um potencial líder na economia global. Outra das enormes vantagens do México não tem nada a ver com a sua economia, mas é uma vantagem inerente incorporada na própria terra do país, a sua geografia. Como dito anteriormente, o México situa-se estrategicamente, fazendo fronteira com os Estados Unidos ao norte e com vários países da América Central ao sul. Esta localização geográfica torna-o um ator-chave no comércio entre as Américas, com fácil acesso tanto ao Oceano Pacífico quanto ao Atlântico. O comércio total do México com os Estados Unidos ultrapassou 790 bilhões de dólares em 2023, fazendo dele o maior parceiro comercial dos Estados Unidos à frente de Canadá e China. Esta localização estratégica já ajudou o México a se desenvolver em um dos maiores centros de manufatura do mundo, superando países como Brasil e Índia. O México também possui uma paisagem diversa e rica, com muitas regiões ecológicas únicas, que são ideais para o turismo e a agricultura. Por exemplo, o México abriga praias deslumbrantes, florestas tropicais, desertos áridos e montanhas cobertas de neve. Em 2019, atraiu mais de 45 milhões de turistas, ficando em sétimo no mundo em chegadas internacionais. Outra vantagem vem das costas do México, que se estendem por mais de 9.300 quilômetros, tornando-o um local ideal para transporte marítimo, pesca e turismo. Em comparação, a costa do Brasil tem aproximadamente 7.491 quilômetros de comprimento. O México possui vários portos importantes, incluindo Veracruz, Manzanillo e Lázaro Cárdenas, que facilitam o comércio com outros países. Além disso, as praias e cidades costeiras do México atraem milhões de turistas todos os anos, fornecendo uma fonte significativa de receita para o país. O México também é rico em recursos naturais, incluindo petróleo, gás, prata e outros minerais. No setor de mineração, o México é o maior produtor mundial de prata, contribuindo com até 23% da produção global. Esses recursos oferecem ao México um potencial econômico significativo, com chances para produção energética, mineração e outras indústrias. Essas indústrias são favorecidas pela sua localização, facilitando o envio para parceiros globais. E há algo mais escondido sob o solo do México que o coloca à frente de muitos outros países: seus enormes recursos energéticos. O México é um grande produtor e exportador de petróleo e gás, com reservas significativas de ambos os combustíveis fósseis. Segundo a Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos, o México possuía 7,3 bilhões de barris de reservas comprovadas de petróleo em janeiro de 2022, sendo o 18º maior detentor mundial. O México, com reservas de gás de xisto estimadas em mais de 600 trilhões de pés cúbicos, pode impulsionar seu crescimento e desenvolvimento econômico. O setor de energia contribui grandemente para o produto interno bruto do México, correspondendo a mais de 6% da produção econômica total do país. Como um importante ator no mercado global de energia, o México pode usar suas reservas de energia para gerar ganhos significativos em moeda estrangeira, que podem ajudar a impulsionar o crescimento econômico.
As reservas energéticas do México podem contribuir para sua independência energética, diminuindo a dependência de importações de petróleo e gás estrangeiros. Isso pode ajudar a estabilizar o fornecimento de energia do país e reduzir sua exposição às flutuações nos preços globais de energia que atingem outros países com muito mais força. As reservas energéticas do México podem auxiliar no crescimento de outras indústrias nacionais. Por exemplo, a indústria petroquímica pode se beneficiar da disponibilidade de matérias-primas como o gás natural, que pode ser usado como matéria-prima para produzir químicos, plásticos e outros produtos. E embora possa parecer estranho, as reservas de energia do México podem realmente ser um motor-chave para a inovação e avanços tecnológicos em energia verde. O México tem a oportunidade de investir a receita do petróleo e gás no desenvolvimento de fontes de energia renováveis, como a energia eólica e solar, que podem ajudar a reduzir a pegada de carbono do país e contribuir para os esforços globais de combate às mudanças climáticas. Gerindo estrategicamente seus recursos energéticos e investindo em energias renováveis, o México pode utilizar suas reservas energéticas para garantir estabilidade a curto prazo e promover diversificação e desenvolvimento a longo prazo. Porém, não são só o petróleo e o gás natural que saem do solo mexicano conferindo-lhe uma grande vantagem. Ele também possui um dos setores agrícolas mais diversos do mundo, com uma ampla variedade de culturas e pecuária produzidas em todo o país. De acordo com dados do Banco Mundial, o setor agrícola representou 3,7% do produto interno bruto do México em 2020 e emprega aproximadamente 13% da população do país. O México, 12º maior exportador agrícola mundial, exportou produtos agrícolas somando 37,5 bilhões de dólares em 2019, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. É o maior produtor mundial de abacates e limões e é um grande produtor de outras frutas e vegetais, como tomates, morangos e mangas. O México é um importante produtor de gado, possuindo uma ampla indústria de carne bovina, laticínios, aves e suínos. Essa diversidade de produção é vantajosa por algumas razões diferentes. Primeiro, assim como com o petróleo, torna o México menos vulnerável a choques de oferta e demanda. Para países que se concentram em uma única cultura ou em poucas culturas, uma praga repentina ou desastre natural pode paralisar sua economia. Enquanto outros países podem importar quantidades significativas de várias culturas e produtos alimentícios, o México pode se sustentar em grande parte. Depois, há o aumento que a indústria agrícola traz para a base de parceiros comerciais do México, permitindo que ele se beneficie politicamente e economicamente de uma maior integração na economia global. E todos esses benefícios naturais são aprimorados por uma das verdadeiras armas secretas do México, que são todos os acordos comerciais vantajosos que está fazendo com outros estados. Acordos e condições comerciais desempenham um papel crucial na preparação de qualquer país para o sucesso na economia global, e o México tem uma rede bem estabelecida de acordos comerciais com mais de 40 países que aumentaram o acesso do México aos mercados estrangeiros, criando oportunidades para as empresas mexicanas exportarem seus produtos e serviços. Acordos comerciais como o Acordo de Livre Comércio da América do Norte têm sido particularmente importantes, pois facilitaram o comércio entre México, Estados Unidos e Canadá. Ademais, o México firmou diversos acordos de livre comércio com nações da América Latina, Europa e Ásia, ampliando seu alcance aos mercados globais. Esses acordos comerciais desempenharam um papel significativo na atração de investimento estrangeiro para o México, com dados mostrando que os fluxos de investimento direto estrangeiro ou investimento direto estrangeiro para o país aumentaram desde a implementação de tais acordos. De acordo com a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, os fluxos de investimento direto estrangeiro do México atingiram 29 bilhões de dólares em 2020, tornando-o o quarto maior receptor de investimento direto estrangeiro na América Latina. Ao proporcionar um ambiente comercial estável e previsível, os acordos comerciais ajudaram a reduzir o risco e a incerteza associados ao investimento estrangeiro. Por consequência, várias empresas estrangeiras investiram no México, sobretudo na indústria manufatureira e setores voltados à exportação. Todas essas inovações e vantagens levaram a algo que o México realmente nunca viu antes, uma classe média dinâmica. A classe média mexicana tem crescido nos últimos anos,
A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ou Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, também relata que a classe média do México cresceu 12 pontos percentuais entre 2008 e 2018, atingindo um total de 42,7% da população. O Banco Mundial nota que a taxa de pobreza no México caiu de 41,9% em 2008 para 36,1% em 2018, indicando uma diminuição da pobreza no país nos últimos anos. Essa crescente classe média impulsionará o consumo, que é um motor-chave do crescimento econômico. Com mais mexicanos entrando na classe média, é provável que tenham mais renda para gastar em diversos bens e serviços. Isso pode gerar oportunidades para empresas em setores como varejo, entretenimento e hospitalidade. Uma classe média maior também pode ajudar a promover inovação e empreendedorismo. Num período onde a classe média global encolhe, mais mexicanos terão acesso à educação e treinamento, permitindo o desenvolvimento de habilidades e a criação de negócios próprios. Isso, por sua vez, pode criar novas oportunidades de emprego e crescimento econômico, além de impulsionar a inovação e a competitividade na economia. Mas talvez a maior vantagem do México nos próximos anos não seja uma de suas próprias forças, ou o declínio de um país de tamanho semelhante. Não, pode ser devido à queda de um gigante, a China. À medida que os custos de fabricação da China continuam a aumentar e as preocupações com espionagem corporativa, práticas anticompetitivas e o tratamento dos uigures persistem, muitas empresas já estão procurando ou atualmente estão transferindo operações para mercados alternativos. A proximidade do México aos Estados Unidos e seus custos de mão de obra mais baixos podem fazer dele uma opção viável para empresas visando realocar suas operações fabris. Pode resultar em mais investimento estrangeiro no México e na geração de empregos na manufatura. O declínio da China pode provocar uma alteração no comércio global, com outros países tentando preencher seu vazio. O México pode se beneficiar ao aumentar exportações para outros países, especialmente nas Américas. O México já assinou uma série de acordos de livre comércio com países da região, o que pode ajudar a facilitar essa mudança nos padrões de comércio. Sua queda também pode levar a uma diminuição das tensões geopolíticas, particularmente na região da Ásia-Pacífico. Isso poderia beneficiar o comércio global, o crescimento econômico, o México e outros países ao redor do mundo. Embora seja cedo demais para determinar o destino da China, é claro que sua queda poderia beneficiar o México de várias maneiras. Embora todos esses fatores tenham o potencial de impulsionar o México ao topo da cadeia alimentar econômica e geopolítica, o crescimento contínuo e a prosperidade futura do México não estão garantidos. Devemos considerar os riscos para a ascensão do México, que ameaçam consolidar sua posição como uma potência intermediária. Consideremos alguns desses riscos. O primeiro que vem à mente é a prevalência de cartéis de drogas e crime organizado no México. Estimativas do governo mexicano indicam que existem entre 200 mil e 500 mil pessoas envolvidas no crime organizado no país, colocando o futuro do país em risco de várias maneiras. Nada atrapalha mais o desenvolvimento do que a violência. Os vários cartéis atualmente em operação no México estão regularmente envolvidos em conflitos violentos uns com os outros e com as forças governamentais, levando a um alto nível de violência e insegurança em muitas partes do país. Apenas em 2018 foram registrados mais de 36 mil homicídios no México. Não considera nem mesmo atos de violência não letais? Outro problema agravado pelo crime organizado é a corrupção. Os cartéis rotineiramente usam sua considerável riqueza e poder para corromper funcionários do governo, policiais e outras instituições. Os cartéis impactam significativamente o tecido social mexicano, operando frequentemente em comunidades marginalizadas. Essa estratégia explora a pobreza vivenciada nessas comunidades, pois recrutam novos membros através de coerção e incorporam operações de cartel em empresas locais e organizações comunitárias. Essas operações contribuem para a persistente desigualdade social, violência, abuso de substâncias e redução da coesão social, que tem efeitos em cadeia em toda a economia e além. Outra causa de preocupação são as tentativas percebidas de minar as instituições democráticas pelo presidente do México. O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, tem sido alvo de escrutínio de alguns observadores que acreditam que suas ações e políticas ameaçaram a democracia mexicana.
Uma grande preocupação é que López Obrador centralizou o poder na presidência, reduzindo o poder de outras instituições governamentais e enfraquecendo os freios e contrapesos. Além disso, López Obrador fez declarações criticando o judiciário e buscando reduzir sua independência. Isso pode enfraquecer o Estado de Direito e minar a confiança na capacidade do judiciário de fornecer julgamentos justos e imparciais. Há também preocupações de que a retórica e as ações polarizadoras de López Obrador estão criando um ambiente político mais dividido. No entanto, alguns argumentam que seu ataque ao judiciário não é uma tentativa de consolidar o poder, mas sim reformar um judiciário atormentado pela corrupção. A recente eleição de Claudia Sheinbaum como nova presidente do México apoia a noção de que muitos mexicanos aprovam os métodos de Obrador, já que ela concorreu com uma plataforma que procurava continuar muitas de suas políticas. Avançando, é importante que todos os interessados na democracia mexicana trabalhem juntos para encontrar soluções para esses desafios. Isso inclui funcionários governamentais, grupos sociais, partidos opositores e cidadãos comuns. Encontrando formas de tratar essas questões sem perder os princípios democráticos, o México pode seguir construindo uma democracia robusta e próspera que satisfaça as necessidades de todos os cidadãos. Já analisamos as oportunidades do México para superar nações concorrentes em dificuldades econômicas, sociais ou políticas. No entanto, o México também é vulnerável a esses problemas e suas falhas podem criar oportunidades para outras nações. O México enfrenta a concorrência de vários outros países que podem ameaçar seu crescimento e desenvolvimento econômico. A recente distensão Estados Unidos, Venezuela pode ameaçar a indústria de combustíveis fósseis mexicana. A Venezuela, como um dos maiores países produtores de petróleo do mundo, possui vastas reservas de petróleo bruto e gás natural. No entanto, a instabilidade política e a má gestão econômica fizeram com que a produção de petróleo da Venezuela diminuísse nos últimos anos. Se a Venezuela conseguisse superar, pelo menos em parte, sua atual crise econômica e imagem política, ela representa uma ameaça significativa para o setor de petróleo e gás do México. A China é outro concorrente que ameaça significativamente o México. A indústria de manufatura da China tornou-se uma potência global nos últimos anos, produzindo uma ampla gama de produtos a um custo baixo e tornando-se um grande player no comércio global. O aumento da competitividade chinesa poderia levar à perda de mercado e redução do crescimento econômico mexicano, especialmente em setores como têxteis, eletrônicos e autopeças. A ameaça da China ao México, assim como a da Venezuela, depende de sua habilidade para superar questões econômicas atuais e de restaurar sua imagem perante a comunidade internacional. Claro, o Canadá é o segundo maior parceiro comercial dos Estados Unidos. Embora Canadá e México tenham uma forte relação econômica com os Estados Unidos, eles estão em competição pelo acesso ao mercado americano, que é uma fonte crucial de demanda para as exportações de ambos os países. O Canadá tem um setor de tecnologia avançado e produz muitos recursos naturais como petróleo e gás. O México tem um forte setor de manufatura e produz muitos carros e peças automotivas. Embora Canadá e México tenham até agora resolvido disputas comerciais de maneira amigável e se estabelecido em suas próprias partes da demanda de importação americana, a instabilidade no México ou a eficiência melhorada no Canadá poderiam desequilibrar o equilíbrio atual, impulsionando o Canadá além do México na ordem política e econômica internacional. Apesar da baixa probabilidade dessas situações ocorrerem, o México segue vulnerável. Se uma ou mais dessas potências rivais superar seus problemas, isto pode gerar grandes problemas para o México como potência mundial. Embora o México possua um grande potencial para se tornar uma potência global econômica e política, devido à sua vasta e dinâmica força de trabalho, ricos recursos naturais e localização estratégica entre a América do Norte e do Sul, ele precisa superar diversos desafios para alcançar esse potencial. Outras potências, tanto emergentes quanto em declínio, permanecem na disputa pelo poder econômico e político, e o México deve enfrentar essa competição de frente. Além disso, o México deve abordar seus problemas subjacentes com crime, corrupção e desigualdade. Isso exigirá esforços significativos para fortalecer o Estado de Direito, combater a corrupção e promover uma maior inclusão econômica e social. Se bem-sucedidos, esses esforços podem impulsionar o México a um crescimento econômico sustentado e maior influência política,
sendo incerto o alcance do seu potencial econômico e político. Pode até surgir como um verdadeiro rival dos Estados Unidos no cenário mundial.